A paz do Senhor, amados. Eu fui marcada em diversas redes sociais para eu deixar a minha opinião sobre o que eu acredito que está acontecendo com o pastor Paulo Júnior. Então, irmãos, eu me sinto bastante folgada e à vontade para falar do pastor, diferente dos abutres, dos fariseus, sem conhecer o que realmente aconteceu com o pastor, jogam pedra num homem de Deus, sem antes consultar as próprias faltas, porque nenhum de nós somos santos no patamar que julgamos ser. E aqui eu vou parafrasear Jesus Cristo. Quem não tiver pecado, quem não tiver falta, quem não tiver nenhum dolo, quem não tiver nenhuma má conduta, que atire a primeira pedra. Irmãos, nós estamos vivendo há muito tempo a apostasia da igreja. E a gente tem denunciado aqui no canal várias acusações, vários pecados que a igreja tem cometido. E são muitas faltas. Na verdade, irmãos, são escândalos atrás de outros escândalos, como a Bíblia já tinha anunciado para nós. Então, irmãos, o que eu tenho ouvido e visto até agora são milhares de corvos, lobos vorazes e mercenários da fé, sem dizer outros defraudadores do Evangelho, jogando pedras e dando tiros de canhão no próximo. E não foi isso que aprendemos do Senhor. Nós, como cristãos, temos que acolher a todos, principalmente os nossos irmãos da fé. No meu entendimento, o que aconteceu com o pastor Paulo Júnior se equivale ao que fizeram com João Batista quando ele se apresentou no deserto e falou as verdades do sistema governamental e religioso. E isso, irmãos, foi numa época em que o pecado já transcendia o nível do absurdo para a época. E por causa disso, por causa do discurso rígido, do discurso forte que ele tinha com o povo na época, ele perdeu a cabeça. A gente conhece a história. Agora o mesmo está se estendendo ao pastor, porque durante anos que ele esteve na liderança da igreja, ele expôs o sistema religioso, apontou os falsos profetas e alertou sobre o pecado, e por causa disso, ele foi afastado. O que eu entendo é que nesse tempo de trevas que estamos, falar a verdade se tornou perigoso, e eu não vou me estranhar se algo pior acontecer com ele, porque até agora, tudo que eu tenho visto, os vídeos que eu estou vendo sendo postados, eu vejo ali nada mais do que ministros adúlteros se aproveitando para justificar suas maldades em cima de um homem que está sendo detonado por ter alertado os pecadores e tentado acordar as virgens loucas. Eles estão aproveitando para expor as faltas de um homem que, por causa do zelo e da severidade com que ele tratou a igreja, e agora vem pedir perdão, expondo o seu pecado, que no caso foi esse o pecado dele, o grande pecado dele, foi esse que ele mesmo falou, e daqui a pouco eu vou colocar o vídeo para vocês conferir. Por causa disso, o homem está sendo apedrejado e comemorado por causa da queda. Eu assisti o post do pastor Paulo Júnior e fiquei bastante sensibilizada, porque dá para perceber que ele está profundamente abalado, irmãos, e com um quadro de depressão, talvez até de pânico. Eu sei, porque já passei por isso e entendo como ele está sofrendo. Infelizmente, tudo que ele falou sobre o sistema religioso é verdade.
O que acontece, eu acredito que o que está acontecendo com ele é porque ele ousou expor o podre dos falsos profetas. Ele mexeu, na verdade, com um ninho de serpentes e revelou quem eles são sem a capa. Desde então, amaldiçoaram o ministério dele. Então, irmãos, eu tenho percebido que esses travestis de apóstolos e de ovelhas da casa do Senhor estão debochando e festejando em cima da desgraça alheia. Eu sei, irmãos, o que eu estou falando, porque em determinado momento da minha vida até hoje, eu sou criticada, amaldiçoada, perseguida e ameaçada por falar a verdade. Então é lamentável o que estamos presenciando, porque ao invés de estenderem as mãos para o pastor, os hereges gospel e fariseus do evangelho, eles estão aproveitando dessa situação para ganhar likes e visualizações. Agora, irmãos, esses travestis de cristãos que fazem parte de uma confraria do maligno estão se promovendo em cima da desgraça de um homem de Deus. É isso que está acontecendo. Infelizmente, essa notícia lastimável só nos mostra o nível de ruindade e malignidade que se encontra a Igreja do Brasil. Essa escória gospel, falo sem temer, essa escória gospel que hoje se instalou dentro dos templos de pedra, eles não têm nada de compaixão com a dor e com a miséria do outro, porque nunca conheceram a Cristo, porque se conhecessem, estariam dando suporte e solidariedade ao pastor Paulo Júnior. E isso é triste, porque a grande maioria dos vídeos que falam sobre o real pecado do Paulo Júnior não se explicam o porquê do afastamento dele. Só deixam assim subentendido que o homem praticou algum ato abominável, como se eles não praticassem. E não foi isso que ele expôs no vídeo. Irmãos, a igreja verdadeira de Cristo está de luto. Infelizmente, a maioria dos líderes religiosos, com raríssimas exceções, estão perdidos. E isso é grave. A igreja brasileira está dando legitimidade ao inimigo para sambar no púlpito, onde antes os presbíteros e obreiros de grande valor pregavam o evangelho da salvação aos perdidos. Vocês se lembram dessa época? Agora, irmãos, o que estamos vendo é um clube de trapaceiros da fé, sem amor ao próximo, sem piedade e compaixão. E pior, eles não perdoam. E eu me surpreendi, não só com a declaração e da coragem do pastor Paulo Júnior, que vem em público expor o seu pecado, que no caso foi combater com pulso firme os pecadores. E, na minha opinião, isso foi grandioso demais e digno de reconhecimento. Mas eu fiquei mais surpresa foi de não ver nenhum dos ditos pastores do Evangelho da Prosperidade e dos que se dizem pregadores da fé, de acolher e abraçar o pastor Paulo Júnior e dizer: você não errou. Realmente, a igreja falhou. Nós estamos falhando. A sua dor e o seu sofrimento é nosso. O que está acontecendo, irmãos, é que esse povo, eles não adoram o verdadeiro Deus. Então, biblicamente dizendo, Paulo Júnior está certo. Esse discurso que o pastor Paulo Júnior fazia, ele manchou a suposta boa conduta que o mundo achava que eles tinham. Ele ousou em expor a honra
daqueles que nunca tiveram honra. Eu acho que, na verdade, eles nem sabem o que é isso. Ele mostrou para o mundo qual que é o Deus deles. E o Deus deles é Baal, Moloque, Mamon, qualquer outro Deus das trevas, que não se compadece com a dor do outro, que explora a fé por causa do dinheiro e que arranca a pele das ovelhas para gozarem das benesses que esse mundo corrupto, esse mundo maligno oferece. Irmãos, o Senhor Jesus já tinha nos dito que o mundo jaz no maligno. E aqui nessa terra de ninguém, onde abriga o maior número de cristãos. Lembram que eu falei para vocês que aqui no Brasil, segundo pesquisas, 90% da população é cristã. Pensem nisso. Então, aqui nessa terra de ninguém, onde abriga o maior número de cristãos, é a própria igreja que persegue a verdade. São os próprios cristãos que ousam perseguir aqueles que pregam a verdade. Não é o mundo, são os cristãos. Vocês observem que depois do festival, depois da festa da carne, eles fazem a marcha para Jesus. Olha para vocês verem a que nível chegou essa igreja. Porque se 90% são cristãos, quem são aqueles que estão nos sassaricos, irmãos? 90%. 90% acreditam em Cristo. Onde o nome de Cristo é blasfemado, é debochado, é criticado, ali os cristãos estão sambando, então não tem problema nenhum. Mas depois que aquilo tudo acontece, vem alguns declarar que achou horrível aquilo. Como? Como é que pode ser isso? E depois os mesmos que promovem a festa da carne estão realizando a marcha para Jesus. É por isso que esse país está maldito e amaldiçoado por causa dessas faltas e desses pecados gravíssimos. Agora eu fico pensando, irmãos, como o Senhor ele está reagindo diante disso? Porque os travestis gospels, eles são ovacionados pelas ovelhas e pelos bodes. Os mercenários da fé estão nadando em dinheiro. E 98%, vou falar sem sentir culpa, 98% deles são adúlteros, prostitutos, ladrões, murmuradores, acusadores, corruptores da fé, malignos, ingratos, enganadores, soberbos, orgulhosos, e nenhum desses são afastados das instituições religiosas, ou melhor, nenhum desses são sequer repreendidos pelos empresários da fé. É verdade, irmãos. E eu cheguei à seguinte conclusão: se você comunga do mesmo evangelho deles, você pode se lambuzar na lama, que eles te levantam, te limpam e ainda te dão banho de apoio moral. A turma da bagunça, irmãos, ela dá suporte para o que der e vier. É isso mesmo. Vocês se lembram daquele tal que pecou? E pecou muito com a suposta levita gospel? O que foi que aconteceu com ele, irmãos? Ele ficou suspenso por um tempo. E depois voltou cheio de línguas estranhas e até louvando ao Senhor. E a tal filha lá do missionário? Aliás, os tais filhos do missionário, eles cometeram o mesmo pecado. Isso mesmo. A outra, a moça filha do missionário, além dela adulterar com outro pastor, ela ainda detalhava seu mundanismo. E sabe o que é pior, irmãos? Sem nenhum constrangimento. E antes dela, o irmão já estava fazendo a mesma coisa,
com uma profissional do mundanismo. Vocês se lembram? Qual que foi a repreensão que eles tiveram? A tal mulher, a tal levita, a tal pastora, ela foi suspensa por 3 meses, mas continuou nas redes sociais, postando vídeos, evangelizando, e depois de algum tempo voltou. Ela está pregando nos púlpitos novamente, está louvando ao Senhor. E o irmão? O irmão ganhou um troféu, ele ganhou uma igreja, aonde ele prega e aonde ele admoesta as ovelhas. Gente, o nível de canalice desses fariseus gospel não tem limites. Ele foi afastado da igreja? Ele foi banido da igreja? Não, irmãos. E tem mais. Vocês se lembram daqueles levitas que saíram do armário? Muitos que saíram do armário continuaram nos púlpitos das igrejas, louvando ao Senhor. Você sabe por que eles foram afastados? Porque eles se afastaram. Não foi o corpo ministerial da igreja que afastou eles. Eles se afastaram da igreja. Incrível isso, não é? Mas é o que está acontecendo, irmãos. Irmãos, então agora eu pergunto, o que foi mesmo que o pastor Paulo Júnior fez? Adultério não foi. O que será? Porque no próprio vídeo ele fala qual é o pecado dele. Tá. Ele pregou com severidade sobre o pecado. É isso aí. Eu vou colocar um trecho dele falando. Ouçam. Que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia. Isso daí, irmãos, fez com que ele caísse. E ouvindo isso, eu posso acrescentar ao que eu já falei. Essa igreja do Brasil não tem misericórdia. Ela vende a mentira e não negocia com a verdade. Virou uma igreja sem misericórdia, igreja sem temor a Deus e que pratica o apedrejamento. Ela se uniu às trevas e agora não aceita o brilho da luz. O que estão fazendo com o Paulo Júnior, depois de tantos anos à frente da igreja pregando o evangelho da salvação, é uma maldade. É um ato de covardia com o servo do Senhor. É isso que está acontecendo. Lembre-se aí, viu? Que quem acusa em breve será acusado. O ofício da igreja, irmãos, é ajuntar o rebanho, é reunir o rebanho, é propagar a luz aonde há trevas, é ser fiel no trato com aqueles que sofrem perseguição e injustiça, é proclamar a verdade onde reina mentira, é ajudar a carregar a cruz daqueles que estão com grandes fardos. É vergonhoso ver esses tais que não suportam a sã doutrina acusar uma pessoa que pregava com severidade sobre o pecado. Meu Deus, eles criam narrativas mentirosas e enganadoras.
eu continuo acreditando na seriedade das pregações do Paulo Júnior e hoje, como a menor no rebanho de Cristo, convoco a verdadeira igreja do Senhor que não se renderam ao evangelho do engano e não se curvaram a esses travestis gospel, que se unam e orem pelo rebanho do pastor Paulo Júnior, que agora está sem quem os apacente. E, sobretudo, orem pelo pastor que agora se encontra cheio de maldição e amargura. Oremos para que o Senhor venha revestir ele de graça e poder, para que ele continue combatendo os inimigos da igreja e com isso ele venha fortalecer os irmãos espalhados pelo mundo inteiro que também são perseguidos por pregar a verdade. Irmãos, esse povo é podre. A alma deles é pútrifa. Eles falam de amor ao próximo, mas da boca para fora. Eles são inimigos de Deus e dos filhos de Deus. Esses daí são trevas, pedras de tropeço na terra. Esses mercenários da fé hipócritas, eles não acreditam na salvação, porque se acreditassem, teriam empatia com o próximo. Irmãos, é tempo de orar pela igreja. Tem pessoas que só ficam felizes com a queda. Eles comemoram, igual aquela parábola do fariseu e publicano. Todos nós, irmãos, temos que nos examinar quanto cristãos e ver aonde estamos pecando, para que em breve a gente também não venha cair no pecado e ser apedrejado por esses fariseus. É triste, irmãos, ver um irmão se humilhando, como eu vi o pastor Paulo Júnior, pedindo perdão em público e sendo tão julgado dessa forma. O pastor já disse qual foi o pecado dele. Não precisava se expor desse jeito, mas eu acredito que foi a forma que ele encontrou de dar satisfação à igreja pelo seu afastamento. Irmãos, ninguém é obrigado a ir em público confessar pecado. Isso não é bíblico. Esse sistema religioso, ele está carcomido de mercenários gospel. Eles são adúlteros, salteadores. Ninguém nunca ouviu dizer que eles fizessem essa exposição. Agora, se coube a ele fazer por livre e espontânea vontade, vamos orar e respeitar esse momento da vida dele. E eu quero dizer que não importa o que ele fez, porque vamos olhar o que esse homem já contribuiu com a igreja. Quantas pessoas conheceram a Cristo através dele? Quantos foram confrontados por seus pecados através de suas pregações? Tem travesti gospel aí que teve duplo relacionamento? Quantos não tiveram a vida mudada por causa de uma palavra dele? Pensem aí, agora prestem atenção no que aconteceu com o pastor Paulo Júnior, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Como está escrito, aquele que está de pé, atente para que não caia, e caindo não tenha quem o levante. Irmãos, é tempo de clamar pelos desviados e por aqueles que estão caindo. É tempo de juntar, unir, abraçar e acolher. Eu espero que o bom Deus guarde, proteja e torne a levantar esse pastor. Pensem nisso que eu falei e que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Fiquem na paz do Senhor, amados.